O que você faz depois das pequenas conquistas? Olá, meu nome é Gislaine Rosene e estamos nesse ano falando de esperança. Foi o tema do primeiro vídeo deste ano, esperançar. Quando eu terminei o vídeo, eu recebi várias pessoas falando sobre as chaves. Você assistiu? Se não assistiu, assista lá, que foi bem interessante esperançar em 2021. Quando eu coloquei aquelas chaves, uma delas eu falei sobre a importância dos pequenos, as pequenas metas, e falei de dar significado. E várias pessoas me falaram sobre isso, que eu fiquei pensando, eu preciso aprofundar um pouco mais nisso. Então, por isso, hoje nós vamos falar sobre essa pergunta que eu fiz no início: o que eu vou fazer agora? Nessas conquistas, o que eu faço? E o que você faz de verdade aí? Vamos entrar então na celebração e validação? Hoje tem chaves assim muito poderosas e eu falo para você, ó, fica comigo até o fim e já aproveita, já dá seu like aí, já vamos aproveitar nesse vídeo para fazer os comentários. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal, já prepare para dar de presente esse vídeo aí para outras pessoas e fazer esse vídeo circular, porque com certeza isso tudo vai ajudar muito esse 2021 ser muito melhor. Belezinha? Tá comigo? Então, pensar em celebração. Então, o que eu faço? Eu vou celebrar. Agora, eu vou te dar formas práticas. Como eu sempre falo que saber não é fazer, não adianta eu também te dar a forma prática se a gente não tiver indo por um caminho de entendimento. Eu sempre digo que para eu fazer algo eu preciso entender, né? Porque aí a gente faz com intencionalidade. Eu já falei inclusive sobre isso no último vídeo do ano. Você assistiu? Eu falo da importância de ser intencional. E agora, para eu ter essa intencionalidade, eu preciso entender, certo? Então vamos entender o seguinte: o que é a celebração para o cérebro? Vamos começar com o cérebro? Nós vamos caminhando isso aí, tá? No cérebro existe um princípio muito interessante. Segundo a neurociência, o cérebro não sabe se é um fato ou um pensamento. Olha que interessante. Não sabe, Gislaine? Sim, é o mesmo caminho neural que quando o cérebro está pensando, você está pensando algo, é o mesmo caminho neural de quando eu estou vivendo. Por isso que quando eu começo a pensar algo, algo ruim, já dá aquele frio na barriga, não é? E lembra que se você me acompanha, você já ouviu isso, se não, saiba que o pensamento gera emoção. Aquilo que eu penso não para só no pensamento, vai vir para a minha emoção. E a emoção, ela tem uma resposta no físico. O que acontece quando a ansiedade é justamente isso? Essa emoção da ansiedade é pensar algo negativo no futuro. Só que se o cérebro imagina que aquilo que eu estou pensando é uma realidade, então eu começo a viver no presente algo que a mente está criando, que muitas vezes nem vai acontecer. Acontece que naquele momento que eu estou pensando e sentindo e já vivendo e aquilo tudo, o que vai acontecendo? Vai sendo registrado algo como se tivesse acontecendo. Depois não aconteceu? Não aconteceu, ai ufa, né? Eu sofri à toa. Só que, enquanto isso, aquilo foi registrado. Essa repetição vai gerar o que dentro de mim? Vai gerar um registro que aconteceram muitas coisas ruins. Aliás, muito mais coisas ruins do que boas. Conclusão? Na minha vida, eu passo a enxergar as situações de um modo muito mais negativo, porque eu acredito que comigo só acontecem coisas ruins. E que não é verdade. Estão entendendo? Está acompanhando comigo como isso é sério? Então, a importância de celebrar, eu estou registrando aquilo de bom que vai acontecer. Entendeu? Outro ponto importante também é que um comportamento só é mantido porque teve reforço. E aquilo que eu vou repetir é aquilo que me dá prazer. Veja bem, se eu faço algo, eu acredito que aquilo foi bom, eu vou querer fazer de novo. Um comportamento só é mantido porque teve reforço. Se esse reforço
é positivo, muito mais eu vou repetir aquele comportamento. Quer ver um exemplo? Olha para a criança, é muito engraçado. Você pega uma criancinha, bem pequenininha, e ela, sei lá, ela joga um objeto no chão. Aí você vai lá e faz uma festa. O que ela faz? Ela vai, pega, aí você pega, ela joga de novo. Você, o que ela faz? Ela joga de novo. Tem hora que a gente não tá aguentando mais e ela tá jogando, não é? Ou então ela faz aquelas brincadeiras, ela esconde o rostinho, aí ela dá a risada, aí você faz de novo e ela quer que você continue fazendo aquilo. Por quê? Porque o comportamento é mantido porque teve reforço. Agora, veja só, cada vez que eu vou celebrar, eu estou mandando uma mensagem, registrando que algo bom está acontecendo. E isso vai me dar o quê? Força. É interessante que toda celebração, ela traz uma energia positiva. Então, ela vai me fortalecer e eu vou querer fazer mais. Olha só o que eu estou te falando de coisas sérias. E aí, você vai me perguntar assim, mas o que é celebrar de verdade? Sabe o que é celebrar? Celebrar é eternalizar alguma conquista de alguma forma. Entendeu? Então, o que acontece? E por que eu estou eternalizando? Porque está sendo registrado. Se eu falar para você agora assim, lembra de algo que foi muito importante, sabe o que vai acontecer? Você vai lembrar, e muitas vezes até com o cheiro do que aconteceu no dia, vai lembrar os detalhes. Por quê? Porque está registrado com força. Acontece, veja bem, que nós aprendemos de modo geral que eu vou celebrar só as grandes coisas. Então, por exemplo, é a virada do ano, então vamos soltar fogos, vamos fazer algo, porque virou o ano. Ou então quando aconteceu aquela formatura, quando aconteceu aquele aniversário. E aniversário vem o quê? Cada ano. E é muito tempo. Aí quando começa essa questão de mês-versário, né? Então vamos comemorar durante o mês. Bacana isso. Mas não só durante o mês. Por quê? Porque o cérebro vai entender o quê? Que demora muito, porque não é todo dia que a gente tem uma grande conquista. Só que isso vai sendo registrado uma mensagem. O quê? Que só vou celebrar aquilo que aconteceu de muito grande. Então parece que só tem conquistas grandes. Só que lembra que tudo que é grande começou pequeno? E aí como? Se nós não formos treinados a valorizar as pequenas conquistas, o que vai acontecendo? Elas vão passando como muitas vezes sendo vista como obrigação. Tinha mais que fazer mesmo? Qual? Obrigação. Passou o dia, foi tudo bem? Tinha que ser, qual o problema? Você fez uma comida gostosa? Mais que obrigação. Então começamos a enxergar pequenas conquistas e coisas valiosas. Aliás, nem enxergamos. E quando enxergamos, assim como se fosse obrigação. E aí vai sendo registrado o quê? Que eu vou esperar um momento, então parece que nunca vai acontecer, então a vida vai perdendo sabor. Olha como é sério isso tudo, né? Então, se celebrar é eternalizar, registra isso aí, eternalizar algo, aquela conquista, e eu vou começar a celebrar as pequenas conquistas. Olha como vai fazer a diferença. E eu preciso fazer o quê? Ir validando isso. Isso é assim, extremamente importante se eu quero ter uma vida mais feliz. Tem um princípio muito interessante que, não sei se você já leu na Bíblia, tem um livro chamado Gênesis. E olha que isso não tem nada a ver com a religião, mas tem princípios poderosos. Em Gênesis, lá no primeiro livro, que é Gênesis, e o primeiro capítulo fala da criação. E ali, eu vou te passar agora uma chave tão poderosa que realmente vai fazer toda a diferença. Porque fez na minha vida, eu tenho certeza que vai fazer na sua. Ali está dizendo que ali está descrevendo nesse momento, como Deus criou. Então, tudo. Então ele fala assim, que o primeiro dia ele criou algo e ele disse que é bom. E aí, interessante que no texto diz assim, e foi tarde e manhã o dia primeiro, e viu Deus que era bom. Depois, no segundo dia, diz assim, e viu tarde e manhã, foi tarde e manhã, olha só, tarde e manhã, e Deus disse que era bom. E assim foi até a criação final, quando ele disse para o homem, é muito bom. Agora, olha que chave poderosa. Primeiro, no final do dia,
Ele olhou, foi tarde e manhã e ele disse, é bom. Então o que a gente vai trazer aqui de um princípio sensacional? Ao final do dia, o Criador valida a criação. Primeiro, ao final do dia, eu vou olhar e vou dizer assim, mas peraí, o que aconteceu de bom aqui? O que eu fiz de bom? E um ponto poderoso aqui é que o Criador valida a criação. Você sabe que só o Criador pode validar a criação. Olha, que coisa! Por que isso é sensacional? Você está captando aí comigo? Sabe por quê? Porque muitas vezes isso é bloqueio. O ser humano precisa da aprovação do outro. Então, o maior sofrimento é querer que o outro valide aquilo que eu fiz. Então, eu vesti, estou lá, arrumadona, feliz da vida. Muitas vezes não estou feliz. Por quê? Porque o outro não elogiou. Só que se eu vestir e o gosto é meu, sou eu que vou para frente do espelho e vou dizer, uau, Gislaine, ficou muito linda. É isto. O que eu estou fazendo? Eu estou celebrando, estou validando. O Criador valida a criação. Você fez uma comida? Que delícia! O Criador valida a criação. Você terminou o teu trabalho, olhou, uau, como que eu fiz isso aqui bem? Pô, como eu faço bem? Valide a criação. Eu queria que você registrasse isso. Aqui, já começa aqui no vídeo. Vamos fazer isso? Vamos publicar isso? Escreve para mim. O Criador valida a criação. Se você levar esse princípio para sua vida, isso aqui vai fazer uma diferença sensacional. Cada situação que acontecer, você fala, não, quem vai validar sou eu, não foi eu que fiz. O que vem de fora é reforço. Aí eu recebo. É bom? Recebo. Entenderam? E aí, pra gente encerrar, 3 formas para celebrar. Primeira forma, eu posso fazer as validações rápidas, as celebrações rápidas. Celebrações rápidas aperta a mão, dá um abraço, fala parabéns, faça um elogio, certo? E isso vai ser muito importante, isso é rápido. Então, a celebração rápida. A celebração com símbolos. Paulo Vieira, ele traz essa questão de celebrar e ele fala assim, ó, você vai dizer yes, 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 yes. O outro vai, uhul! Então, crie um símbolo para cada vez que você fez algo, celebrar. Então, terminou o dia, eu vou olhar, peraí, eu vou pensar, o que aconteceu de bom nesse dia? Às vezes, eu estou falando de pequenas coisas. Aquela situação que deu certo, aquele problema que foi resolvido, ou o dia que não teve problema. Ai, que bom, graças a Deus. E aí você pode celebrar com símbolos. Uhul, faça celebre o dia comendo uma coisa boa. Faça algo, um símbolo. Faça um símbolo com a mão, você faça um bolo, faça alguma coisa com símbolos. E o terceiro é uma celebração com objetos. Você vê que geralmente quando se termina na formatura, né? Pega aquele canudo que geralmente é vazio, mas dá o canudo, por quê? Ou compra um presente, faça algo com objeto, porque isso tudo vai estar estabelecendo algo no cérebro que está eternalizando e dizendo, está dando certo. Você entendeu o propósito da celebração? Vamos fazer isso? Vamos colocar isso na prática? Quem tá comigo? Eu estou agora até me comprometendo com você que essa semana eu vou treinar isso. Você tá comigo? Quem estiver comigo, diga aí, escreve aí pra mim. Eu estou com você, Gislaine. Vou celebrar todos os dias. Agora lembra que é intencional, ok? Uma semana de muita celebração. E até o próximo vídeo.